Oi, esse vídeo eu vou falar de perrengue de viagem, que geralmente, quando a gente conta os nossos perrengues, são eventos engraçados, né? Mas a gente às vezes passa uns perrengues bem pesados e foi o meu caso em 3 situações diferentes, que eu quero contar um pouquinho aqui. Uma das situações foi quando eu fui drogada numa festa, numa balada em Valparaíso, no Chile. Eu estava acompanhada de 3 amigos brasileiros que eu tinha conhecido ali na cidade mesmo. A gente foi para uma balada e na festa tinha umas meninas com uma coroa de flores na cabeça, porque elas eram aniversariantes. E eu já tava bem doida, então tava super sociável, eu fui falar com as meninas. E fiquei lá dançando com elas, e elas estavam bebendo e me ofereceram um pouco da bebida delas. Antes desse episódio, se tivessem sido homens me oferecendo bebida, eu não teria aceitado, mas como eram meninas, aceitei. Eu nunca tinha me drogado na minha vida, eu não sabia qual era a sensação de se drogar. Então, meus amigos passaram e falaram: vamos descer, vamos para outra pista. Beleza, desci com eles. Quando eu tava descendo a escada, eu comecei a sentir uma sensação muito esquisita, obviamente que eu nunca tinha sentido antes, que o mundo parecia, não sei, era muito esquisito. E aí um cara me parou na escada, começou a dar em cima de mim e veio colocando a mão assim nas minhas costas, meio que querendo descer pra minha bunda. E aí nesse momento eu percebi que eu não tinha tanto controle das minhas mãos e do meu corpo em si. E pensei, porra, bebi muito, velho, tô muito louca. Fui me esfregando assim na parede, te juro. Fui assim, me esfregando na parede porque eu não conseguia caminhar com firmeza. E eu pensei, bom, vou no banheiro, vou enfiar o dedo na goela, vomito e fico melhorzinha. Desmaiei no banheiro, desmaiei. Eu sei que me acordaram 2 horas depois, várias meninas em cima de mim, tipo, perceberam que tinha alguém que não saía nunca do banheiro, viram por debaixo e viram que eu tava desmaiada no chão, abriram a porta, começaram a me reanimar. E aí, quando eu despertei, eu percebi que eu tinha sido drogada, porque, obviamente, eu nunca tinha bebido até ficar daquele jeito e a sensação era realmente muito diferente do ficar bêbada. E então eu comecei a chorar, percebi que falando, nossa, eu fui drogada e coisa e tal. E elas me diziam, dá o braço pra gente levantar, e eu não conseguia, eu não tinha nenhum tipo de coordenação, não tinha nenhum tipo de força. Precisou vir um segurança me levar no colo com as minhas amigas até o Uber para poder ir para casa. E aí as minhas amigas que me levaram até a cama, bonitinha. Então, foi um perrengue de viagem bem tenso que eu sofri. O segundo foi foi um acidente numa cabeça d'água que eu sofri em Paraty, no Rio de Janeiro. Eu tava com meu ex-companheiro, agora ex-companheiro, fazendo uma travessia que ia durar 4 dias. No segundo dia, eu acordei meio sem vontade de fazer a trilha e falei pra ele, pô, por que a gente não dorme aqui nessa praia? Ele falou, a gente veio pra fazer a travessia, vamos. E essa travessia era no Saco do Mamanguá, que levava até a Praia do Sono. E ele falou, vamos, vai ser legal. Beleza, fui. Bom, depois eu vou contar essa história porque ela é bem interessante, mas a gente começou a subir quando a gente percebeu que ainda faltava muito de caminho e que ia chover. A gente começou a descer de volta pra acampar na praia, que eu tinha dito que queria acampar desde o início. Enquanto a gente descia, começou a chover. E quando a gente chegou num determinado ponto, eu falei pra ele, leva a minha mochila com a barraca pra praia e volta aqui pra me buscar depois, porque eu tô sem coragem de passar. E ele foi pra praia com a minha mochila e eu fiquei com a mochila dele.
Em algum momento eu olhei pra trás, depois eu vou contar toda essa história pra vocês. Eu olhei pra trás e escutei obviamente o barulho de água e vi as árvores se mexendo. E aí eu tive a sensação de que estava acontecendo alguma coisa esquisita. Olhei pro outro lado, tinha uma árvore assim, nesse formato. Puxei a mochila dele e montei assim na árvore. Te juro, 3 segundos depois, veio uma enchente. Essa enchente que acontece quando tem chuva e vira uma cachoeira no meio de onde não havia, ou o rio enche de uma maneira absurda, se chama cabeça d'água. E eu tava ali no meio de uma cabeça d'água. Nossa, assim, se eu não tivesse sentado naquela árvore, a enchente tinha me arrastado. Se você quiser, procura, pesquisa cabeça d'água aí aqui no YouTube, você vai ver, é absurdo, é medonho. Foi assim, o perrengue de viagem mais tenso que eu já vivi, porque eu podia ter realmente morrido naquele dia. Na verdade, eu tinha 90% de certeza que eu ia morrer enquanto eu tava sentada naquela árvore, porque a água começou a subir e eu não tinha. Obviamente, eu tinha esperança de sair viva, mas não tava com cara de que ia rolar. E aí, enfim, depois eu vou contar, juro, juro, juro. Mas o que aconteceu foi que vieram uns locais, por sorte, conseguiram encontrar os locais e eles conseguiram entrar na água com uma corda e me resgatar depois de 1 hora. Eu fiquei sentada naquela árvore por 1 hora. E o terceiro perrengue foi recentemente. Eu tava no Equador, já fazia 1 ano e pouco que eu tava viajando pela América do Sul. E teve essa coisa do coronavírus, da pandemia. E eu fui assaltada, fiquei sem documento, fiquei sem celular, então também não tinha comunicação, justo nesse momento de pandemia. Fiquei 15 dias em quarentena com 2 amigos brasileiros também que conheci no Equador. E fui repatriada em um voo humanitário da Embaixada Brasileira no Equador depois de 15 dias. Foram 15 dias que eles levaram para conseguir esse voo, então por 15 dias, por 2 semanas a gente ficou de quarentena sem saber se a gente ia amanhã, se a gente ia depois de amanhã. Eu não tinha certeza que eu iria, principalmente porque eu não ia ter dinheiro pro voo. Por sorte, o voo foi humanitário, não precisei pagar. Então foi um perrengão, assim, porque justo quando acontece uma pandemia, eu tô lá no Equador, sem documento, sem comunicação, e aí a embaixada conseguiu fretar um voo para resgatar a gente. E teve todo um protocolo de segurança, a embaixada distribuindo luvas e máscaras para todo mundo, o espaçamento na fila, o aeroporto vazio, não tinha outro voo, o único voo que tinha naquele dia era o nosso. Então foi um perrengue de viagem que eu sei que eu nunca mais vou viver. Esse é exclusivo mesmo. E é isso. Claro que tem um monte de perrengue de viagem engraçado que eu vivi, que vou contando pra vocês ao longo dos vídeos, mas esses três, eles ganham, assim, perrengão de viagem absurdo.